Oi amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi fazer esse vídeo, gente, pra contar um pouco da minha história, né? Vocês veem a gente aqui fazendo vídeo, gravando, e a menina já tá aqui gritando, né? Ó, quem vai conversar hoje é eu. Vocês veem a gente gravando, fazendo vídeo, mostrando nosso dia a dia, só que vocês não sabem como foi a nossa história lá atrás. E eu achei, né, válido eu estar vindo aqui contar um pouco pra vocês ficar mais por dentro, né, de como foi a nossa vida, de como tá sendo a nossa vida. E foi assim, quando eu sempre fui criada, eu e minha irmã, né, somos só nós duas, né. Meu pai morreu ainda quando eu era uma criança, então fui criada pela minha mãe e também pela minha avó, que sempre apoiou a gente. E quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, a minha avó adquiriu uma barraca na feira. E a gente sempre ia lá ajudar ela, depois da minha mãe. Aí depois eu sempre fui ajudar minha mãe, trabalhei para outras pessoas. Tive minha própria barraca e também assim ajudando a minha mãe sempre. E quando eu completei 11 anos de idade, eu conheci o meu marido, tá? Foi lá mesmo na Feira Livre que eu conheci ele. Na verdade, ele me viu primeiro, eu não tinha notado ele. E sim, gente, eu ainda era uma adolescente, ainda era uma criança, tá? Mas eu tinha um corpinho já de adolescente e tal, tudo. E ele veio conversar com minha mãe pra me namorar com ele. Minha mãe não aceitou, porque eu era muito nova. E depois a minha irmã acabou engravidando e ela ficou com medo, assim, pensando assim, e se eu proíbo e acabar ela aparece grávida e tal, então eu vou deixar ela namorar na porta. E ela fez um acordo com meu marido que quando eu completasse 12 anos de idade, sim, ela deixaria eu estar namorando com ele, porque eu já teria 12 anos de idade. Eu lembro que no mesmo dia que eu fiz aniversário, né, de 12 anos, ele veio na minha casa, pedia a minha mãe pra gente namorar. Minha mãe já sabia, né, porque ela tinha feito acordo com ele. E a gente começamos a namorar. Foi assim um namoro com muito respeito. Era um namoro mais de pegar na mão, mais de conversar, sabe? Ele sempre me respeitou o meu lugar, sabe? Sempre me respeitou. E com 13 para 14 anos a gente decidiu morar junto. Com 16 anos casamos no fórum. E assim, uma observação, eu descobri que eu não podia engravidar, porque quando eu completei 12 anos, a minha menstruação veio uma vez, depois ela não veio mais. E minha mãe sempre fazendo exames para tentar descobrir o porquê que meu corpo não agia normal, como de outras pessoas, né, de outras adolescentes. E o médico descobriu que meu útero era infantil e tal, então assim, meu corpo ainda não estava se desenvolvendo como era para se desenvolver. E eu cheguei a fazer tratamentos pra mim tentar engravidar logo no começo que eu casei, porque assim, eu sentia muita pressão, sabe? De todos os lados, as pessoas falando, vocês estão casados e vocês não têm filho, então ficava assim aquela coisa na minha mente, sabe? Ai meu Deus, eu tenho que engravidar, tipo, era aquela pressão na minha mente. E chegou um tempo que aquilo começava a me doer, sabe? Começava a me machucar, porque todo mundo me cobrava. Assim, ele não me cobrava tanto, mas assim, ao redor as pessoas me cobravam. Tinha aquela ideologia de que só era uma família feliz se tivesse filhos e tal. E assim, a gente tava de boa, só que eu sentia muita pressão pela parte das pessoas, sabe? Todo mundo cobrando, e aí, quando é que vai ter um filho e tal? E aquilo veio na minha mente, aquilo começou a apertar minha mente. Eu, sabe, tentava engravidar de todas as formas, eu não conseguia. E eu ficava desesperada, sem saber o que fazer. E, sabe, começou a apertar meu psicológico. E aí comecei, sabe, a me sentir mal com aquela situação. E aí nos separamos também por 1 ano e 9 meses. A gente ficou separados. E eu fui embora, eu fui pra outra cidade. E eu não queria mais, gente, eu não queria mais ir pra igreja, sabe? Eu tava assim, uma pessoa perdida, sabe? Sem rumo. Porque assim, tudo que eu tinha sonhado, tudo que eu tinha planejado, tinha acabado. No meu pensamento, sabe? Tinha acabado.
E aí, um dia eu tava trabalhando no ônibus. Sim, gente, já fui cobradora de ônibus aí em São Paulo. E eu tava trabalhando no ônibus. Eu sempre tive o costume de pegar as senhorinhas na mão pra ajudar elas a subir no ônibus. E teve um dia que eu fui pegar uma senhorinha no braço pra ajudar ela a levantar. E ele olhou fixamente nos meus olhos e falou assim: Deus manda te dizer pra você voltar pra sua casa, pro seu marido, pra sua cidade, que ele vai fazer segundo o seu coração. Gente, aquilo pra mim, eu fiquei vários dias pensando sobre aquilo, porque aquela mulher, ela não sabia que eu tava em uma cidade que não era minha cidade. Ela não sabia que eu tava separada do meu marido e nem sabia dos meus sonhos, né? E eu, com meu coração muito duro, eu falei, eu não vou. E eu continuei lá até que eu fiquei com uma hemorragia durante um mês, gente. Um mês. E olha que eu não tinha menstruação. E eu fiquei um mês, eu fiquei desesperada. E eu me sentia mal, eu trabalhando, eu desmaiava. Então eu decidi vir embora. Eu larguei tudo lá, sabe? Joguei tudo. E vim embora. No que eu cheguei em Vitória da Conquista, aquele fluxo sumiu, gente. Sumiu do nada, sumiu. E eu voltei pra casa, quando eu cheguei aqui na rodoviária, meu marido tava me esperando na rodoviária. E eu não queria ver ele, sabe? Eu não queria olhar pra ele. E Deus foi agindo, sabe, no meu coração. Deus foi agindo no meu coração. E voltamos. Só que assim, eu voltei com o pensamento de que eu não queria mais filhos, sabe? Mesmo sabendo que lá no fundo eu queria, que era um sonho, mas eu não queria que aquilo me martirizasse, que aquilo me fizesse sofrer. Então eu desisti totalmente. Eu não queria mais filho, eu não pensava mais em ter uma família. Eu só queria viver, sabe? Só queria viver sem ficar colocando coisas na minha mente. E eu voltei pra igreja, comecei a ir pra igreja. E em 2018, uma irmã da igreja falou assim comigo: Irmã Camila, Deus está dizendo aqui que Deus vai realizar um sonho do teu marido. É um desejo muito grande dele. E, gente, eu não sabia o que era, não fazia a mínima ideia, sabe? A gente não era de conversar muito sobre isso e tal. Ele não foi muito de expor o que ele queria, o que ele pensava. E eu fiquei com aquilo na mente. Foi quando, depois de um tempo, eu vim descobrir que eu tava grávida. E o meu sonho era ter uma menina, sabe? E eu falei, meu Deus, eu tô grávida, como assim? Gente, foi assim, uma felicidade, ao mesmo tempo um desespero, porque assim, eu não sabia como agir naquele momento. Eu esperei tanto por aquele momento e na hora eu não sabia como agir. E eu fui muito bem recebida pela minha família, todo mundo me apoiou, né? Aliás, foram 13 anos de casamento sem filhos. Então, assim, tinha chegado o grande momento. E aí, gente, eu descobri minha gravidez, eu já tava com quase 4 meses. E assim, eu tava grávida e eu não sabia que eu tava grávida. Todo mundo ao redor me falava, Camila, tu tá grávida. No trabalho a menina falava que eu tava grávida. E eu não acreditava, gente. Aí teve um dia que eu cansei de ficar ouvindo, tu tá grávida. Fui fazer logo o beta e deu positivo. Nossa, foi uma alegria, gente. Aí também, logo em seguida, eu fui fazer ultrassom, já descobri que era um menino. Assim, foi algo assim grandioso. Deus preparou tudo, né? No começo, uma gravidez tranquila. Quando eu tava chegando no 8º mês, né? Que eu já tava no 8º mês, literalmente, eu descobri que meu filho não tava desenvolvendo através de um ultrassom. Meu filho não tava desenvolvendo, aí a enfermeira pediu pra mim fazer outra ultrassom. No mesmo dia, eu fui lá, fiz outra ultrassom com Doppler. E disse que eu não tava levando nutrientes para o meu filho. Meu filho era um bebê pequeno, com o tamanho de um bebê de 6 meses. E ele não tinha engordado, sabe? Não tinha pegado peso. O médico daqui não quis fazer meu parto, me levaram para Feira de Santana, né? Uma cidade maior, para fazer meu parto lá. Chegou lá, gente, foi uma luta para fazer meu parto, sabe? Uma luta, eles não queriam fazer. Assim, foi só pela misericórdia, até que
Eles lá fizeram outra ultrassom para confirmar tudo. E no que eu fiz a ultrassom, gente, foi assim, coisa de minutos. Que eu fiz a ultrassom, o cara já veio com a maca me pegar pra me levar para o centro cirúrgico, assim, sabe? Correndo, correndo, que tinha que ser naquela hora, era de urgência, né, a minha cesárea. E eu fui pra aquela cesárea ali, pela misericórdia. E eles fizeram meu parto. Meu filho, graças a Deus, assim, ele nasceu com tamanho normal, porém ele nasceu com 2,2 kg, né? Bem magrinho mesmo. Ele foi pra UTI porque eles descobriram que em vez de ter o líquido amniótico, tinha só o pus. Então, o menino ficou envolvido no pus. Então, ele, assim, pegou muita infecção. Então, ele teve que ficar na UTI, ele teve parada cardíaca, teve convulsão. Mas Deus foi tão misericordioso que com 5 dias a gente conseguiu sair de lá da UTI com ele, graças a Deus. E assim, desde quando eu saí de lá, meu sonho, gente, era ter a menina. Então assim, eu falei com meu marido, olha, temos o nosso filho, agora a gente vai ter uma menina. E ele topou, sabe? Ele topou. Minha mãe falou, nossa, tu é doida, tu teve um parto complicado e tal. Só que assim, ela ficou com medo, sabe, gente? Não é porque ela não queria que eu tivesse, mas é porque ela ficou com medo, né, de tudo que aconteceu. Só que assim, eu sou uma pessoa que quando eu coloco uma coisa na minha mente pra tirar, é só Deus na causa. Eu não tiro. Eu coloco aquilo na mente e foco, sabe? E aí, quando eu completei 1 ano e 5 meses, quando meu filho completou 1 ano e 5 meses, eu descobri a gravidez de Scarlett. A gravidez dela, minha irmã descobriu. Eu tava aqui sentada costurando. E ela olhou assim pra mim e falou assim, tu tá grávida? Eu falei, tô não. Ela falou, tu tá grávida. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, gente, meu marido foi lá correndo comprar um teste de farmácia. Eu fiz o teste de farmácia, deu positivo. Quando foi na terça, fui fazer o beta, deu positivo. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei tão feliz com aquilo que eu sabia que Deus ia me dar uma menina, sabe? Porque a mulher do pastor da igreja falou bem assim, o que deseja teu coração, eu vou te dar. E se tu quer uma menina, o próximo filho que tu tiver vai ser uma menina. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter uma menina. Eu já tinha aquela certeza, sabe? Eu não tinha feito ultrassom, não tinha nada, mas eu sabia que era uma menina. E quando eu completei 5 meses, eu fiz a ultrassom e constou que era uma menina, pra honra e glória do nome do Senhor. Tá aqui a nossa filha, o nosso filho, eu tô muito feliz, sabe? Porque Deus realizou esse sonho. Era o que eu mais queria na minha vida. Eu quero dizer pra você que se você é tentante, se você pensa em ter e você tem medo, ou você tenta, você vê todo mundo ter e teu sonho não realiza, tenha calma. Tenha calma, tenha paciência, porque Deus, ele sabe o momento certo, a hora certa para todas as coisas. Nada é em vão, ele não faz nada em vão. Tá? Esse vídeo aqui é para você acreditar que Deus, ele faz milagres. Ele fez milagre na minha vida. Até hoje, gente, eu não tenho menstruação, sabe? Eu não tenho, de fato. Eu não fico menstruada igual mulheres normais, porque as mulheres engravidam quando tá no período fértil. E quando é meu período fértil, gente, eu não sei, sabe? E assim, Deus foi maravilhoso. Hoje eu tenho minhas 2 bênçãos aqui. Gente, essa é um pouco da minha história, tá? É um pouco do que eu vivi, né? De como nos conhecemos, como passamos aí esses longos anos, como veio nossos filhos, né? Assim, foi plano de Deus os nossos filhos. E foi no tempo certo, gente. Eu amadureci muito, sabe? Eu aprendi muito mesmo. Eu era assim, muito criança, eu era muito dependente, sabe? Muito dependente. E quando eles nasceram, eu vi que eu tinha que crescer, que amadurecer, porque tinha 2 seres que precisavam de mim. E assim, eu sou muito apegada aos 2. E Deus, ele realizou esse sonho. A gente tá muito agradecida a Deus, sabe? E que você não perca a esperança, não perca a tua fé, porque Deus sabe de tudo.
tá certo? Deus sabe de tudo, os teus planos de hoje até o dia da tua morte. Então entrega tudo nas mãos de Deus. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.